E aí, pessoal, beleza? Deixa eu gravar esse vídeo aqui rapidinho, porque do final de semana pra cá, a gente fez uma comemoração aqui em casa do aniversário meu e do Elias. E quando a gente reúne brasileiros assim, sempre aparecem novos tópicos assim que eu acabo tentando enxergar o que que daria conteúdo pra gente compartilhar, né? Eu acho que um ponto aqui, que eu acho que eu não cheguei a mencionar, e depois desses anos todos morando aqui, eu acho que vale a pena, é como decidir, como escolher um lugar adequado para morar. E o primeiro ponto aqui, que eu acho que ficou claro nesses 7 anos que eu e a Nanda, a gente está aqui, e a gente sempre buscou isso, e não foi um erro, foi um acerto, também porque nos foi permitido, né? A gente teve condições de escolher. Então, se você tiver condições de escolher, ou dentro da sua gama de opções, tenta escolher regiões para morar, bairros, vizinhanças, prédios e por aí vai, que existe uma comunidade multicultural. Por que isso, né? Por exemplo, onde a gente mora aqui, tem brasileiro aqui perto, tem indiano aqui perto, tem egípcio aqui perto, tem várias nacionalidades. Tem um condomínio ali gigante que é só de estudante. Por que isso, né? Vamos lá. Se você pegar, pesquisar aí pelas estatísticas, né, a taxa de natalidade, taxa de envelhecimento da população, você vai ver que, por exemplo, pelo menos a última vez que eu vi isso, e tem pelo menos uns 2 anos, e aí vocês são tão livres aí para jogar no Google, verificar se ainda é assim, se ainda é dessa forma. 20% do eleitorado alemão tem mais de 80 anos. A população aqui é muito idosa. E assim, idoso, uma pessoa mais velha assim, ela tem várias características, né? Uma é que ela não é um adolescente que está aberto a mudanças, aberto a novidade, aberto a barulho, aberto a cachorro latindo, aberto a, entendeu? Aberto a criança gritando, criança brincando, igual o nosso bairro aqui, nosso condomínio aqui. E aqui não é, no conceito aqui de condomínio não é o mesmo do Brasil não, tô falando é o prédio mesmo. Tem muita família, foi um dos motivos que a gente escolheu esse lugar, porque a gente viu os vizinhos, viu a vizinhança, viu que tinha estrutura e viu que tinha muita família. Existem casos aqui de chamarem polícia porque tem criança brincando, ou gritando, ou falando mais alto. Quando o pessoal estava aqui em casa, teve uma amiga nossa, ela acho que ela tá aqui tem 2 anos já. Ela e o namorado, né? O marido. Eles falaram que quando na primeira semana que eles mudaram pro apartamento deles, eles chegaram em casa, tinha tipo um adesivo assim, cheio de pelo na porta. Cheio de pelo na porta. E eu falei assim, gente, o que é isso? E aí eles falaram que foi um dos vizinhos mais idosos, os vizinhos mais idosos lá deles, colaram esse pelo na porta para falar para eles que o vizinho que morava anteriormente lá tinha um gato que soltava muito pelo. Eu falei assim, gente, olha o nível. Olha o nível. Não dá. Então, assim, não se coloque numa situação ou não nos coloquemos em situações de maior vulnerabilidade, sendo que a gente já é vulnerável em alguns aspectos por ser estrangeiro, tá? Esse caso aí, assim, né, é uma chateação, tem formas de lidar com isso, né? Não é o ponto aqui. O ponto aqui que eu tô querendo falar no vídeo é quando você for, tem coisas, por exemplo, quando eu vou buscar pro lugar para morar, e esse lugar que eu moro aqui eu não acho ideal, mas é o lugar que a gente quer ficar morando durante um tempo. Primeiro, para com essa sangria de querer comprar, de querer comprar, de querer comprar casa, comprar apartamento, para com essa sangria, né? Prioridade aqui é você estabelecer sua vida, encontrar um lugar, ter
ter um entendimento de como é que funciona o país, as dinâmicas, se você vai ficar mesmo, se você não vai ficar, como que você vai se estabelecer, como você vai aprender a língua. Então, assim, para com essa sangria de comprar apartamento, tá bom? Beleza? Então, assim, até porque eu recomendo você comprar alguma coisa. A gente nunca comprou nada. Nada. A gente não compra. O nosso dinheiro tá guardado, tá investido, tá tudo bem. Beleza? Por quê? Porque a gente tá aprendendo ainda. A gente ainda tá aprendendo. 7 anos aqui, a gente não se sente seguro de comprar um apartamento lá numa outra cidade, num outro bairro. Entendeu? Porque pode acontecer isso, da gente cair numa vizinhança só por querer comprar. O sonho pode virar um pesadelo. Então, assim, vou falar o que eu e a Nanda a gente aplica muito pra gente quando a gente vai escolher um lugar pra morar. E aí vocês buscam aí se dá pra vocês aplicarem isso também, se isso se aplica ou não à realidade de vocês. Por exemplo, eu e a Nanda, onde a gente mora aqui, e a gente busca isso, mora perto de transporte público, perto de conexões, seja de trem, seja de ônibus. Onde a gente mora aqui, a gente está a 10 minutos de uma estação de trem, uma estação de uma linha muito boa. E a gente também tem mais ou menos umas 5 ou 6 linhas de ônibus aqui perto, tá? A gente está relativamente numa região mais central. A gente tem 2 supermercados perto, a gente tem uma farmácia, tudo para ir andando. Tô falando assim, daqui dá para ver, tá? 100 metros, 200 metros, assim, é menos de, acho que num raio, vamos colocar até de 700 metros dá para ficar numa boa, sem precisar pegar transporte público para ir até um supermercado. Você tá entendendo o que eu tô falando? A gente tem aqui 2 hospitais perto, tanto é que quando a gente foi parir, a gente foi andando, tá? A bolsa da Nanda estourou e a gente passou ali, comprou um café, um croissant e nós fomos andando pro hospital. Tem um hospital infantil aqui perto, sendo que quando a gente precisou de ir para um hospital de emergência com o Elias, igual vocês vão ver no vídeo, a gente foi andando também, tá? Teve uma situação que foi realmente uma urgência, que ele estava tendo dificuldade de respirar, que eu peguei um car sharing e fui de carro com ele, mas também foi pertinho, porque estava nevando na época e tal. Que mais que a gente tem aqui perto? A gente tem academia aqui perto, a gente tem cinema aqui perto, a gente tem restaurante, tem lugar de jogar boliche. Então, assim, busca essas coisas, não se isola, tá? Porque vai dificultar a sua adaptação. Não isole a você e a sua família. Não se isole, não vá morar numa dorf. Gente, tenta evitar isso. Eu sei que é mais barato, se você puder. Abra mão do carro. Olha o que eu tô falando. Eu sei que é difícil isso. Se você puder, abra mão do carro para morar numa região mais multicultural, bem centralizada, próximo de um transporte público. Por quê? Geralmente, quem mora nas dorfs, as dorfs são cidades pequenas. A Alemanha é cheia. A Alemanha é um país cheio de pequenas cidades. Muito pequenas. Eu estou falando de cidades de 500 pessoas, 600 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. A maioria das pessoas que moram nessa cidade são pessoas mais idosas. E, assim, depois já ali dos 45, 50 anos, os jovens vão para os grandes centros para estudar, para trabalhar, para fazer carreira. Então, assim, evita ir morar nesses lugares que você vai acabar se isolando. Você vai acabar tendo uma experiência cultural muito restrita e muito provavelmente ruim, tá? E isso também não vai te ajudar a criar laços e conexões sociais e redes de apoio, tá bom? Então, a dica aqui quando se você estiver buscando lugar para morar, tenta morar num lugar, numa região, num bairro, se for necessário, coloca na ponta do lápis todos os valores, todos os custos visíveis e invisíveis, tá bom? Não faça questão de ter carro. Por exemplo, aqui, dependendo de onde você morar, na Alemanha, aqui em Hamburgo, não precisa. A gente tem esse entendimento e a gente já escutou isso de muita gente que chegou aqui e vendeu o carro. Por exemplo, amigo meu francês, ele veio morar aqui, ele vendeu o carro. Uns outros amigos meus lá do trabalho veio morar aqui e me vendeu o carro. Então, assim, dependendo de onde você morar,
vale a pena mais você investir nisso. E outra coisa que é muito importante, eu guardei para o final. Onde você mora, o bairro e a região que você mora, ela determina as escolas e as creches que você vai poder se inscrever, que você vai poder frequentar, tá bom? Então é isso. Valeu, só queria deixar esse vídeo aqui registrado para pegar esse tópico que estava um pouco quente aí, vindo da experiência que a gente trocou aqui no dia do meu aniversário. Beijão, fica com Deus, tchau, tchau.